Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o professor Leonardo Paiva e a gente vai aqui em mais uma aulinha. Hoje a gente vai tratar sobre a arbitragem. A gente vai tratar inicialmente das partes e do objeto da arbitragem, que é a parte bem introdutória, bem inicial, que a lei de arbitragem traz pra gente e que nós vamos então começar a nos inteirar aqui do assunto para poder tratar um pouquinho mais sobre a arbitragem. Para falar da arbitragem, é importante a gente saber brevemente como que ela funciona e para que ela serve. Então, na verdade, aqui a arbitragem, pessoal, ela corre de forma paralela ao Poder Judiciário e as suas sentenças arbitrais fazem título executivo judicial, ou seja, as sentenças arbitrais elas têm a mesma força executiva de uma sentença proferida pelo Poder Judiciário. O que vai mudar aqui é quem pode participar de arbitragem, em quais casos pode acontecer arbitragem, se a arbitragem pode ser instituída de forma obrigatória ou se deve ser consensual. É disso que a gente vai tratar e principalmente aqui das situações mais diretas quanto ao procedimento arbitral. Então, novamente, a arbitragem ela visa aqui tratar de conflitos que as partes levam para o árbitro para no fim receber então uma sentença arbitral com a mesma força que uma sentença judicial teria. Então, o primeiro ponto aqui importante da gente relembrar é que a sentença arbitral, em regra, não tem a possibilidade de ser modificada pelo Poder Judiciário, a não ser em alguns casos específicos que a gente vai ver no curso das nossas aulas. Mas, em regra, ela tem a mesma força judicial de uma sentença do Poder Judiciário. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos tratar lá sobre arbitragem, inicialmente conversando sobre as partes na arbitragem. Vamos ver lá então, pessoal. Partes na arbitragem. Vejam lá, podem se valer da arbitragem as pessoas capazes de contratar. Quando a gente fala das pessoas capazes de contratar, eu estou falando apenas da capacidade absoluta. Ou seja, os incapazes, ainda que relativamente incapazes, e obviamente também os absolutamente incapazes, não podem participar da arbitragem. Na arbitragem não cabe nenhuma hipótese, nenhuma espécie de representação ou de assistência. Ou seja, nenhum tipo de incapacidade é cabível na arbitragem, as partes não podem ser incapazes. Nem mesmo absoluta, obviamente, mas também não podem ser relativamente incapazes. Só são partes na arbitragem as pessoas capazes de contratar. Acerca disso, eu acho importante a gente fazer trazer aqui uma recapitulação, porque houve recente mudança no sistema das capacidades do Código Civil, que estão tratadas lá nos artigos 3º e 4º, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei de 2015, ela modificou um pouco a situação da incapacidade das pessoas com deficiência. Pelo contrário, na verdade ela trouxe que as pessoas com deficiência, em regra, são capazes de contratar. A não ser em alguns casos, como a gente vai ver aqui nos slides. Vamos dar uma olhadinha lá então, pessoal. Hoje, a partir então de 2015, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, só é absolutamente incapaz o menor de 16 anos. Ou seja, os maiores de 16 anos e todas as outras hipóteses de incapacidade vão ser incapacidades relativas. A incapacidade absoluta é apenas do menor de 16 anos. Agora, no artigo 4º do Código Civil, a gente tem lá as hipóteses da incapacidade relativa. Quem são os incapazes relativamente? São os maiores de 16 e os menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, então aqueles alcoólatras, habituais e os viciados em tóxicos, já são presumidamente relativamente incapazes, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade e os pródigos. Em primeiro lugar aqui, pessoal, os pródigos. Quem são os pródigos? São aqueles que não conseguem gerir o seu patrimônio, que dilapidam todo o patrimônio, que não conseguem se conter nesse ponto. Claro que para ser declarado pródigo, uma pessoa para ser declarada pródiga, ela deve ser um grau complexo aí de gastar o dinheiro, de realmente não ter controle sobre os seus bens, de realmente dilapidar o patrimônio. Agora, na outra hipótese aqui, pessoal, do item C, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, exercer suas vontades, vai se tratar dos casos de eventuais pessoas lá que estão em coma, por exemplo, de alguma pessoa que acabou acometida por um Alzheimer e não tem mais como gerir o seu próprio patrimônio, exprimir a sua vontade.
E é justamente nesse ponto, no D aqui, pessoal, que cabe aquelas pessoas com deficiência que realmente não tenham como exprimir sua vontade. Mas veja, as pessoas com deficiência são presumidamente capazes. Elas só vão se tornar incapazes depois de declaradas judicialmente nos termos lá do item D aqui que eu trouxe para vocês, quando não puderem exprimir sua vontade. Como que isso vai acontecer? Por meio de uma ação de interdição. A pessoa interessada, normalmente os filhos, os pais, algum parente, vai pedir a interdição daquela pessoa com deficiência que não possa exprimir a sua vontade. A partir aí de decretada a interdição, ela vai ser curatelada por alguém e essa pessoa que vai gerir o seu patrimônio. Certo, pessoal? Então aqui, a pessoa com deficiência, em regra, ela não é incapaz, nem absoluta, nem relativamente. Apenas são absolutamente incapazes os menores de 16 anos e as outras hipóteses de incapacidade vão ser relativas, ok? Como a gente já tratou lá, então, representação ou assistência não são admitidos na arbitragem, porque na arbitragem só se admitem partes capazes absolutamente. Então não trata da capacidade relativa ou da incapacidade absoluta. Quem mais, pessoal, que pode ser parte da arbitragem lá então? Vamos dar uma olhadinha nos slides. Partes na arbitragem. Também podem ser partes na arbitragem os entes despersonalizados. Quem são entes despersonalizados? Eu trago dois exemplos para vocês, os dois clássicos exemplos que a gente tem de entes despersonalizados. Os condomínios e os espólios. Condomínio, então, aquela associação, aquele conjunto de pessoas que normalmente detém lá de várias unidades em um imóvel grande, num prédio lá, por exemplo, né? Várias pessoas em conjunto, pode ser um condomínio edilício, né? Ou um condomínio horizontal, daqueles que as pessoas se unem lá e tem uma área em comum e cada um tem a sua área particular. Condomínios normais. E os espólios? Espólio, pessoal, são aqueles bens deixados, é o conjunto de bens deixado pelo falecido. Então, o espólio vão ser aqueles bens antes da partilha que vão formar lá uma unicidade, um bem único, que aí vai ser levado a um processo de inventário para fins de se partilhar entre os herdeiros. Enquanto não é partilhado, o conjunto de bens do falecido é chamado de espólio. Vamos dar uma olhadinha lá então nisso. Os condomínios e os espólios, eles têm capacidade para participar da arbitragem, para ser partes na arbitragem. Porém, para que eles possam participar efetivamente da arbitragem, é possível que necessitem de algumas autorizações específicas para celebrar a convenção de arbitragem, para poder fazer um acordo lá para participar da arbitragem, como a gente já vai ver nas próximas aulas. Vejam, se o condomínio já tem, por exemplo, na sua convenção coletiva, que o síndico pode decidir participar da arbitragem, está resolvido. Agora, se não tem nada que autorize expressamente o síndico a resolver a participar de uma arbitragem em nome do condomínio, claro, o síndico deve pedir a autorização da Assembleia, a Assembleia soberana para autorizar ou não a participação na arbitragem. Veja que é diferente aqui da questão judicial, né, pessoal? Se o condomínio, por exemplo, é demandado, entram com uma ação contra o condomínio, obviamente que o síndico tem que ir lá, representando o condomínio, contratar advogado e fornecer a sua defesa. Agora, se alguém vem e chega para o síndico perguntando, vamos fazer uma arbitragem para resolver o nosso conflito, o síndico só pode concordar com essa arbitragem se ele tiver poderes para isso na convenção coletiva do condomínio ou se ele pedir autorização e a Assembleia conceder. Se a Assembleia não conceder e se não tiver previsto na autorização na convenção do condomínio, o processo deverá ser judicial. E os espólios lá, pessoal, também, o que é o espólio de novo? É o conjunto de bens do falecido. Normalmente tem uma pessoa que responde pelo espólio, que responde por esse conjunto de bens, que dentro de um processo de inventário é o chamado inventariante. Como os bens do falecido são sujeitos a uma partilha, para que o espólio, para que então o inventariante representando o espólio participe da arbitragem, ele deve pedir uma autorização. E essa autorização vai ser judicial. No processo de inventário, ele vai informar que ele está podendo participar de uma arbitragem lá para discutir sobre os bens do falecido, sobre o espólio, e nesse caso o juiz pode ou não autorizar a realização dessa assembleia. Normalmente ele vai ouvir os demais herdeiros para ver se os herdeiros concordam com a participação do espólio nessa arbitragem, e aí o juiz vai decidir se participa ou não da arbitragem, se ele concede ou não essa autorização.
Quanto à administração pública, pessoal, a administração pública, o Estado, de forma direta ou indireta, ele pode sim participar da arbitragem. Claro, apenas para dirimir os conflitos relativos, vejam lá, a direitos patrimoniais disponíveis. Então aqui, o Estado, a administração pública, seja ela direta ou indireta, pode sim participar da arbitragem quanto aos bens, ao patrimônio disponível. Quanto à parte disponível, a parte que o Estado realmente pode ou não convencionar de certa forma. Também é importante lembrar que só cabe na arbitragem, mesmo entre particulares, discutir sobre os direitos disponíveis. Os direitos indisponíveis, como por exemplo, questões de família, questões penais, não cabem na arbitragem, como a gente vai ver no nosso próximo slide aqui. Vamos lá então, pessoal, dar uma olhadinha nos direitos patrimoniais e disponíveis. O que são os direitos patrimoniais e disponíveis? Normalmente são aqueles que decorrem de um contrato, de uma celebração de vontade pelas quais as partes podem fazer um acordo. Então são os direitos disponíveis. Um contrato de compra e venda, que mais? Um contrato de locação, enfim, algumas outras situações que as partes possam disponibilizar. Agora, posso disponibilizar a minha vida, a minha liberdade? Não. Então esse tipo de questão não pode ser objeto da arbitragem, ok? Só então na arbitragem os direitos patrimoniais e que sejam disponíveis. Aí eu trago outras situações aqui. Como lá, as questões de família, as questões das sucessões e as questões criminais não podem ser discutidas em arbitragem. Ah, professor, posso fazer uma arbitragem sobre o inventário da minha bisavó? Não, não pode. Por quê? Porque se trata de uma questão de direito das sucessões, direito então indisponível para você tratar na arbitragem. Ah, eu quero resolver lá com o pai do meu filho a partilha dos meus... a pensão alimentícia, podemos? Não, você não pode, porque questões de família são indisponíveis, assim como as questões criminais. Portanto, estas três não podem ser discutidas na arbitragem. Agora, professor, questões trabalhistas podem ser discutidas na arbitragem? Aqui a gente tem um debate doutrinário. A própria Constituição Federal traz a hipótese de se discutir na arbitragem algumas questões relativas à convenção coletiva de trabalho, mas não há mais nenhuma disposição expressa nesse sentido. A reforma trabalhista trouxe algumas questões, então alguns doutrinadores e alguns juristas entendem como possíveis algumas discussões trabalhistas na esfera da arbitragem, mas não todas. Então aqui eu vou deixar de forma aberta, porque é uma questão bastante específica. Alguns juristas entendem que sim, é cabível a arbitragem nas relações de trabalho, outros entendem que não é cabível, e outros entendem que, em relação a algumas coisas, é cabível e outras não. Esse meio termo é o que predomina. Aí a gente pode conversar disso num momento mais específico sobre a arbitragem nas relações de trabalho, que não é objeto dessa aula. O que é importante a gente saber é que há debate doutrinário e que, de forma geral, aceita-se quanto a algumas coisas, mas não quanto a todas. E agora, cabe arbitragem nas relações de consumo? Aqui, quanto às relações de consumo, a gente já tem uma consolidação um pouco maior da doutrina e até mesmo da jurisprudência. As questões de consumo, pessoal, como a gente sabe, são questões de ordem pública, ainda que trate de direitos disponíveis e patrimoniais, mas são questões de ordem pública por conta justamente da proteção que o Código de Defesa do Consumidor confere a essas pessoas, a esses consumidores, por conta daquele desequilíbrio que a gente tem na relação de consumo. É por isso então que, regra geral, admite-se a arbitragem na relação de consumo quando o consumidor anuir expressamente com ela. Vejam, se a arbitragem estiver disposta, por exemplo, num contrato de adesão, naqueles contratos que o consumidor não tem a possibilidade de discutir ou modificar, em regra, ela não é possível, essa arbitragem não pode acontecer, porque o consumidor seria incapaz de participar desta arbitragem. Porém, com alguns requisitos especiais, o consumidor pode sim participar da arbitragem. Vamos dar uma olhadinha lá no que diz o Código de Defesa do Consumidor e também a lei de arbitragem. Então lá, pessoal, questões de consumo é possível arbitragem sobre as questões de consumo quando o consumidor tomar a iniciativa e chamar o fornecedor para arbitragem, ou ainda quando o consumidor concordar expressamente com a arbitragem.
Como que ele vai concordar expressamente com a arbitragem? Está ali na Lei 9.307 de 96, que é a lei de arbitragem da qual a gente trata aqui. Vejam lá, artigo 4º, parágrafo 2º. Para o consumidor anuir, a cláusula compromissória deve ser instituída em documento anexo ao contrato ou numa cláusula dentro do contrato em negrito, com assinatura ou visto especialmente ou especificamente para a cláusula. Vejam só, pessoal, vejam aqui. Para o consumidor concordar com a arbitragem, até pode estar no contrato a previsão, uma cláusula arbitral. Esta cláusula deve estar em negrito, deve estar destacada e deve ter um campo para assinatura na cláusula. Então, se o consumidor só assinar o contrato lá no final geral, essa cláusula é inválida, ela é nula de pleno direito. Para que essa cláusula seja válida, tem que ter um espacinho ali do lado dessa cláusula para o consumidor rubricar ou assinar a cláusula. Só assim ela vai ser possível. Ou ainda de forma anexa. Vamos supor lá, o consumidor vai fazer um contrato com o banco, anexo vem um documento especialmente dizendo da cláusula arbitral. E aí, nesse documento, o consumidor assina o documento anexo ao contrato, ou ainda um aditivo contratual, para concordar aí expressamente com a realização da arbitragem sobre aquele contrato, caso, claro, venha a haver um conflito. Vamos ver o que o Código de Defesa do Consumidor fala sobre isso. E está lá no artigo 51, inciso 7º. É nula de pleno direito a cláusula que determine a utilização compulsória da arbitragem. Ou seja, se o fornecedor tiver lá uma obrigação de utilizar a arbitragem sem que o consumidor tenha anuído expressamente, ou ainda sem que ele tenha a possibilidade de ter escolhido ou não a manutenção daquela cláusula, essa cláusula ela é nula de pleno direito porque é considerada uma cláusula abusiva. Então, no Código de Defesa do Consumidor, para que haja arbitragem, o consumidor, deve tomar a iniciativa e chamar o fornecedor para arbitragem, plenamente válido. Ou 2, ele deve concordar, anuir expressamente com o compromisso com a cláusula arbitral. Nesse caso, tem que haver lá um destaque na cláusula, o consumidor deve assinar a cláusula específica, ou um anexo contratual, ou um aditivo contratual específico para arbitragem. Qualquer outra forma, por meio de um contrato de adesão, numa cláusula solta lá dentro, a arbitragem seria nula de pleno direito nos contratos de consumo. Cuidado, pessoal, contratos de consumo. Se eu tenho um contrato entre particulares regido pelo Código Civil e eu tenho uma cláusula de eleição de foro lá que prevê a arbitragem, cláusula arbitral, nesse caso a cláusula é válida mesmo que ela não tenha uma assinatura específica para ela. A assinatura específica só vai acontecer nas hipóteses do Código de Defesa do Consumidor. É o que nós temos aqui então no artigo 51, inciso 7º do CDC. Por hoje, então, era isso, pessoal. Tratamos aqui das partes da arbitragem e do objeto nesse finalzinho. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Convido vocês a seguirem lá o canal, a continuarem acompanhando o curso. Coloca lá o joinha ou o negativo se não gostou do vídeo. É importante também esse feedback para mim, informar lá o que vocês querem que melhore, o que vocês querem a mais de conteúdo. Eu estou à disposição para melhor esclarecer tudo o que vocês precisam, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.